pessoal, e aparentemente a era da importação de smartphones está chegando ao fim. E recentemente eu me deparei com muito conteúdo sendo publicado aqui no YouTube referente justamente a essas taxas que são altíssimas. E agora é a minha vez de produzir um conteúdo porque eu fui agraciado com um presentão da Receita Federal. Dá uma olhadinha no tamanho do presente que eu recebi da Receita Federal. Infelizmente é isso mesmo, quase R$ 1.600 de imposto num produto de R$ 1.900. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme e meu objetivo hoje é te mostrar o que está acontecendo, por que está acontecendo essas taxações altíssimas e tudo sobre o imposto de importação. E eu te garanto que esse é um dos vídeos mais completos que você vai achar sobre esse tema aqui no YouTube. Então, como diria o Lito do Aviões e Músicas, senta que lá vem história. Então, antes de entender por que essas tributações estão tão altas, é importante entender o que é justamente o imposto de importação, qual o seu objetivo, para que ele serve e como funciona essa alíquota, beleza? Então, de forma resumida, que eu não quero te enrolar aqui com juridiquês, o imposto de importação ele tem uma função regulatória da atividade econômica, mas também tem uma função extrafiscal. E segura bem essa função extrafiscal que você vai ver por que isso é tão importante lá na frente e por que está acontecendo o que está acontecendo hoje, beleza? Mas afinal, o que é esse caráter extrafiscal e o que isso tem a ver com você? Basicamente, o governo utiliza esse caráter extrafiscal do imposto de importação para estimular ou desestimular a compra de determinado produto. No caso, a importação de determinados produtos. Basicamente, quando o governo acha interessante você importar determinados tipos de produto, ele pode abaixar ou isentar a alíquota. Mas quando ele não quer que você importe determinados produtos, ele vai subir a alíquota, tornando inviável a compra desses produtos. Então, de forma bem simplória, basicamente a função do imposto de importação é, por um lado, regular as atividades econômicas e, por outro, ter esse caráter extrafiscal que eu acabei de te mostrar, que pode estimular ou desestimular a compra de determinados produtos. E agora que você já é um expert em direito tributário e já sabe tudo sobre o imposto de importação, é importante entender quais os dispositivos jurídicos que regem esse imposto. Então, qual o dispositivo jurídico que vai falar qual a alíquota de isenção, quais os requisitos para importação com isenção. Então, agora a gente vai aprofundar um pouco mais para entender qual a base jurídica desse imposto. Mas calma que eu te prometo que esse vídeo não vai ser um vídeo chatão só com juridiquês, tá bom? Aqui eu vou te mostrar qual a base legal desse imposto, justamente para você poder utilizá-la em uma defesa futura, caso você seja tributado num valor altíssimo, e também te mostrar os seus deveres e os seus direitos, beleza? Então, bora continuar. Então, o primeiro dispositivo jurídico é o Decreto-Lei número 1804 de 1980. Esse decreto, ele dispõe basicamente sobre a tributação dessas remessas postais internacionais. E esse decreto-lei, basicamente lá no seu artigo 2º, mais especificamente no inciso 2, diz que é isento de imposto de importação aqueles bens com valor inferior a $100 americanos e que sejam destinados à pessoa física. Então aqui nesse dispositivo legal, a gente tem que a cota é $100, então até $100 é isento, desde que seja destinado à pessoa física, tudo bem? Então esses são os dois requisitos diretos desse dispositivo legal. Então, você que assistiu esse vídeo sabe, se sua mercadoria custa menos de $100 e você é uma pessoa física, então você não tem que pagar imposto de importação, correto? Mais ou menos, Porque agora que a coisa começa a ficar complicada. Há também um segundo dispositivo legal que regula exatamente a mesma coisa. E esse dispositivo é uma portaria do Ministério da Fazenda, mais especificamente a portaria número 156 de 1999. E aqui já acontece o primeiro conflito entre as duas normas, porque no seu artigo 1º, no seu parágrafo 2º, ela diz que é isento de imposto de importação aquelas mercadorias com valor inferior a $50. Então aqui já cai pela metade, com referência no decreto-lei que a gente acabou de ver, e também tem outro requisito aqui que é primordial, principalmente pelo que está acontecendo agora com essas super tributações. Nesse mesmo artigo fala que o destinatário e o remetente devem ser pessoas físicas. O que isso significa? Que deve ser uma pessoa física te enviando e você também deve ser uma pessoa física recebendo. E todo mundo sabe, quem compra no AliExpress, quem compra na Shopee, quem compra na Amazon, quem compra na Shein, todas essas lojas internacionais, é na maioria das vezes uma pessoa jurídica te enviando esse produto. Então, tecnicamente, não haveria isenção de nada, pois não cumpriria esse requisito. E até agora as notícias que eu te dei não são muito boas, Então você deve estar apreensivo aí na sua casa pensando, nossa, agora
já era, vou ter que pagar super impostos e acabou a minha vida de importação. Calma, que vai melhorar um pouquinho. Então, voltando aqui aos nossos dispositivos jurídicos, tanto o nosso decreto de lei quanto nossa portaria, é visível que existe um conflito aparente entre normas, né? Porque as duas normas estão versando sobre o mesmo assunto e uma conflita diretamente com a outra. E aqui no direito brasileiro existe uma coisa chamada hierarquia entre as normas. Como um decreto de lei ele é hierarquicamente superior a uma portaria, então ele deve prevalecer, ao menos na teoria, né? Mas na prática não é isso que acontece. A Receita Federal segue a portaria e simplesmente ignora o decreto de lei. Mas pode ficar tranquilo, porque existem diversos julgados que reconhecem que o decreto de lei é sim superior à portaria e caso você tenha algum problema e seja, por exemplo, tributado em um produto que está abaixo de $100, você pode sim judicializar isso e pedir de volta o seu pagamento indevido. Beleza? Mas bora continuar porque eu não te expliquei ainda porque as tributações estão vindo em 1.000, 2.000, até 3.000 reais e smartphones que custam 1.000, às vezes 2.000, nem 3.000 reais. Então a tributação está superando o valor do próprio aparelho. Então recapitulando tudo que já conversamos aqui, já sabemos o que é o imposto de importação, para que ele serve, qual é a isenção, quais os requisitos, já sabemos muitas coisas. Mas agora é interessante saber o que está fora dessa isenção e qual a alíquota para quem está fora, porque a maioria dos smartphones que eu e você compra, com certeza custam acima de $100. Então aqui a gente vai falar tecnicamente quanto a gente tem que pagar de acordo com a lei. Para compreender isso, a gente tem que voltar lá na nossa portaria, no seu primeiro artigo, que lá vai dizer expressamente tudo que a gente precisa saber. Atualmente, a importação de pessoa física por operação, né? Então cada compra que você pode fazer não pode exceder $3.000, porque passando disso já é considerado uma compra com pessoa jurídica, tudo bem? Então essa é a primeira informação que está contida aí no nosso dispositivo legal. E agora presta muita atenção, porque até $500 é uma tributação simplificada. Então tecnicamente você vai pagar 60% em cima daquele imposto. E aqui pode ser a parte mais importante desse vídeo, porque a maioria dos impostos que estão vindo nos smartphones são cravados em $500. Basicamente a Receita está pegando esse limite dessa tributação simplificada, jogando e colocando a tributação em cima desse valor, beleza? Então basicamente é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas bora voltar ali para o nosso dispositivo legal para a gente entender um pouco mais sobre ele. Então de forma resumida, de 100 a $500 temos uma tributação simplificada, onde você vai pagar um imposto de 60% sobre o valor do produto. De $500 a $3.000 você vai pagar além do imposto de importação, mais o ICMS. Então já fica um pouco mais caro essa brincadeira. E acima de $3.000, como eu te disse, nem pode, né? Porque aí só pessoas jurídicas podem fazer isso. E como eu te disse agorinha, já ficou mais claro o que está acontecendo, né? Se até $500 é uma tributação simplificada e a Receita está utilizando esse limite para poder tributar todo mundo em cima, então acho que ficou muito claro o que está acontecendo. A Receita Federal simplesmente está utilizando um dispositivo legal que já existia desde 1999 e está utilizando agora de forma mais árdua. Então não foi criada nenhuma lei, não foi criada nada. Simplesmente eles estão utilizando um dispositivo que já estava lá e agora estão efetivando de uma forma bem rígida, né? Então, quem sofre somos nós, os meros mortais, que ainda tinham uma esperança de importar para economizar um pouco. Esse valor de $500 provavelmente está sendo colocado em todos os smartphones, ou todos aqueles smartphones mais novos, porque assim que a sua encomenda chega no desembaraço aduaneiro e é separada para triagem, ela passa no raio-x. Então o fiscal sabe que tem um smartphone ali, sabe se é um iPhone, sabe se é qualquer tipo de celular. E consequentemente ele joga ali $500, como se o produto custasse realmente $500 e tributa 60% em cima desses $500, criando essas tributações aí de 1.000, 2.000, 3.000 reais às vezes, né? Triste, mas é a realidade. Provavelmente isso está acontecendo por uma orientação política ou uma orientação institucional, porque como eu te disse, essa portaria é de 1999, faz muito tempo e praticamente nunca tivemos uma cobrança de impostos que chegasse a esse patamar tão alto, né? Então não posso garantir com toda a certeza do mundo, mas provavelmente é sim uma orientação política
política ou institucional. Mas agora eu sei que você vai me dizer aí que mas eu já importei um celular e paguei R$100 de imposto. Ou senão meu amigo já importou um celular e pagou R$200 de imposto. Por que eles não faziam isso antigamente? E é como eu acabei de te falar, eles não faziam antigamente, ou porque não tinha vontade política, ou porque eles não tinham equipamentos, mas é evidente que independente do que aconteceu, agora tá bem complicado de importar qualquer tipo de smartphone. Então, esses impostos de importação mais baixos, de 100, 200 reais, eles podem ter acontecido aí por diversos fatores, né? Pode ser por comodismo da Receita Federal, de não ter contingente para poder analisar todos os pacotes. Então, talvez ficou uma coisa meio natural de colocar ali 100, 150, 200, 300 reais de imposto nos celulares e pronto, entendeu? Mas isso acabou moldando uma ideia muito errada na cabeça das pessoas, achando que imposto para importar smartphone é de 150 a 300 reais. Mas isso não é verdade e nunca foi verdade. Como eu acabei de mostrar todos os dispositivos legais para você, a tributação é feita em cima de 60% do valor do produto. Então, não importa se o vendedor ele mente no preço e tudo mais. A lei é a lei, entendeu? Então, tecnicamente, se o seu produto é aberto e eles descobrem que você mentiu no valor do produto e mentiu sobre o produto, além de ser tributado, você vai ser multado, beleza? Então, muita gente não sabe disso. Muita gente acaba entrando no YouTube aí e a pessoa fala, é só declarar $20 que a Receita não pega. Mas cuidado com o que você escuta, porque nem sempre o que está no vídeo ali é uma coisa verídica, tranquilo? Lembrando mais uma vez, principalmente num momento como esse, mentir no valor da declaração pode te gerar multa. Entendeu? Então, agora ainda mais, né? Porque eles já estão colocando $500 em cima de tudo, pode ser pior ainda. Eles podem colocar $500 mais 50% de multa em cima dos seus 60% de tributação. Tomem cuidado se vocês forem importar. Mas e aí, Guilherme, o que eu devo fazer para não ser tributado num valor tão alto como esse? É possível ainda fazer alguma coisa? E na minha opinião, eu acho que não tem muito o que ser feito. Basicamente, a Receita Federal está um pouco mais incisiva mesmo e talvez no futuro ela alivie um pouco e isso consequentemente ajude na importação, voltando aí para aqueles tributos de 100, 200 ou 300 reais que tecnicamente era viável, até porque muitas pessoas compravam smartphones, pagavam 200 reais de taxa e ainda tinha um pouco de lucro. Hoje em dia é impossível com um tributo de 1.500 reais. Então basicamente pedir para o vendedor mandar fora da caixa ou pedir para declarar com valores abaixo do real, creio que não vai adiantar muito nessa situação que a gente está passando, beleza? Você pode tentar, mas provavelmente você vai acabar como eu. Mas ainda assim, caso você queira importar e esse imposto seja indevido, o processo de desembaraço aduaneiro, por exemplo, você compra um smartphone que custa $300 e quando chega aqui é tributado em cima de $500. Saiba que você pode, por vias administrativas, junto à plataforma Minhas Importações do Correio, você pode ir lá e pedir uma revisão de tributos. Super simples, basta você anexar o seu documento de compra do produto lá e comprovar. Caso esse pedido seja negado, então você pode abrir um processo não, né? Você pode começar uma ação judicial, no juizado especial mesmo, pedindo o pagamento desse tributo. Mas antes de entrar com essa ação judicial, você vai ter que pagar o imposto para depois você ser ressarcido na diferença, né? Então, entre os 500 que foram indevidos e os 300 que era devido, você vai receber os seus $200 de volta. E agora, a parte mais importante desse vídeo é para você que comprou e foi tributado e não sabe o que fazer. Então bora entender o que dá para fazer ainda e se dá para se livrar dessa bomba gigantesca. E eu já vou te adiantando que há sim um pouco de esperança no fim do túnel, mas essa esperança não é uma coisa muito efetiva. Eu vou te explicar agora o que dá para fazer e tentar reaver o seu dinheiro de volta sem ter que pagar esse imposto gigantesco. Então a primeira coisa que você deve fazer depois de ser tributado é justamente entrar dentro da plataforma do AliExpress, lógico, né? Se você tiver comprado no AliExpress, ir na central de ajuda e solicitar um chat online. Você escreve lá atendimento com humano que vai aparecer um atendente para você. E quando você tiver certeza que realmente é um atendente que está falando com você, explique toda a situação para ele, mostre os prints do valor do produto, mostre o valor do tributo, mostre o valor do produto no Brasil, que seria inviável você pagar esse imposto. Basicamente, anexe todas as provas que for possível e explique a sua situação, que é tecnicamente impossível você pagar esse imposto. Beleza? E dependendo da resposta do atendente, tire print de toda a conversa e proceda de acordo com todas as orientações que foram passadas por ele, beleza? Mas lembre-se de tirar print de tudo. Provavelmente, o atendente irá pedir que você recuse a sua encomenda, então que você entre na plataforma das Minhas Importações, lá dos Correios, e proceda com a recusa do pedido. Automaticamente, vai aparecer essa mensagem, né, no código de rastreio e também na plataforma Minhas Importações, e você vai saber que o produto foi recusado. E depois de recusar, o atendente
provavelmente vai pedir que, quando a proteção de compra do AliExpress desse pedido estiver acabando, você vai entrar com disputa, falando que não recebeu o produto. Mas muita atenção aqui, não tem nada garantido que você vai receber seu dinheiro de volta, que você não tem que pagar esse imposto de importação, tudo bem? Porque, como diz a diretriz do AliExpress, o comprador, no caso você e eu, é responsável sim pelo desembaraço aduaneiro, ele tem que pagar os impostos. Então, basicamente, isso seria uma tentativa de não pagar esse imposto e tentar receber o dinheiro de volta. Porque se o vendedor recebe o produto dele de volta, caso o AliExpress entenda que seja devido, ele pode te devolver o dinheiro. E caso der errado, você vai ficar sem o seu dinheiro e sem o produto. Mas pelo menos não vai ter que pagar a taxa de importação. E depois de tantas informações, eu acho que ficou óbvio que agora não é o momento para você importar seu smartphone, a não ser que você queira pagar 2 vezes o preço dele aqui no Brasil. Infelizmente, devemos nos contentar com os aparelhos vendidos aqui no Brasil mesmo, por seus altíssimos preços. Afinal, ninguém quer ficar pagando R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000 de imposto e num aparelho tecnicamente sem garantia, né? Porque se você mandar para fora e ele entrar aqui novamente, você vai pagar de novo esse imposto. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você também foi tributado nesse valor. Beleza? Um grande abraço e tchau!